De que maneira você quer ouvir a verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes, estamos mais uma vez aqui na Verdade Nua e Crua na TV Cidade. Já comece seguindo todas as redes sociais da TV Cidade e sempre que puder, comente, interaja conosco para colocar até o que você quer ouvir. E hoje nós vamos falar sobre a verdade do aeroporto de Caxias do Sul, administrando em meio ao caos, com o diretor Kleber, esse maravilhoso homem que está aqui para nos auxiliar e nos inspirar. Então, Kleber, eu peço que você se apresente ao público, fale um pouquinho. Olá a todos vocês que vão nos assistir, estão nos assistindo. Meu nome é Kleberson Babetsky, eu estou o diretor do aeroporto Hugo Cantergiani, que é o aeroporto regional de Caxias do Sul, né? Estou atuando já desde maio, desde o início das enchentes, e estamos tentando fazer um trabalho lá que a administração pública projetou para o crescimento e desenvolvimento da nossa região. Pois é, né, Kleber, você falou que está ali em maio, né? Uhum. Como é que foi? Antes você já estava meio que atuando, já Sim. Era uma administração sua ali, né? Sim. Desde quando que era essa... Eu estou no serviço público como diretor-geral da Secretaria do Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul desde o início de 2021. E o aeroporto é um dos setores da nossa Secretaria do Transporte e Mobilidade. Então eu já estava na direção-geral da Secretaria desde o início de 2021. O aeroporto fazia parte do nosso guarda-chuva já, né? E daí, como é que foi para você entrar em maio? Foi o pedido do... Em maio, em virtude das chuvas que nós tivemos intensas no nosso estado, que começou no dia 1º, era o feriado do Dia do Trabalhador, né? No dia 2, o prefeito e o secretário municipal me convidaram para que eu ficasse, então, o tempo integral lá no aeroporto. Eu sempre despachava lá da secretaria, mas a partir daquela data o prefeito pediu para que eu ficasse lá, porque precisava de alguém com poder de decisão lá, acompanhando. A demanda aumentou muito, as operações aumentaram muito, e tinham coisas que precisavam ser tomadas decisões na hora, imediatamente, não dava para esperar. Então foi necessário, foi uma decisão estratégica do governo municipal. E a demanda aumentou muito por conta também de lá do Salgado Filho, né, de Porto Alegre. Sim. Que, né, teve as enchentes, então teve que vir muitos. Ali o Caxias do Sul ali ficou como um ponto de referência, é isso? Justamente. Eu ouso até dizer que nós fomos os guardiões do estado, né, durante as enchentes, porque até o governador... O Eduardo Leite usou essa mesma expressão, que lindo. Que nós somos os guardiões do estado. Sim, nós tínhamos uma operação de mais ou menos 13 pousos e decolagens diariamente no aeroporto, e já na segunda-feira próxima, que foi o dia 6 de maio, nós tivemos 93 operações num único dia. Então nós partimos de 13 operações para 93 operações. Com os mesmos funcionários. Com os mesmos servidores. E como é que foi para você assim, esse desafio? Foi um grande desafio, né? Porque nós tínhamos racionalidade de todos os recursos, né? Recursos humanos, recursos financeiros, estrutura, capacidade de atendimento do próprio aeroporto, né? Que nós temos uma capacidade limitada de atendimento tanto de aeronaves quanto de passageiros. Então foi um desafio muito grande. E aí, como a gente não era um caos previsto, né? As coisas foram acontecendo. Eu acredito que ninguém imaginou que o aeroporto Salgado Filho fecharia. Nós não imaginamos também a gravidade de que a chuva traria para o estado, com desmoronamento de vias, de acessos, ou seja, além do fechamento do aeroporto Salgado Filho, o fato de muitas estradas serem desmoronadas aumentou a demanda para o aeroporto, porque via terrestre não se tinha acesso. E se precisava, naquele momento, muita urgência também de medicações, porque não vinha, né, via trânsito, e vinha, e precisava dessas urgências, dessas coisas fundamentais, né, Sim. Que era medicações, roupas, alimentos... Sim. Vinham tudo por ali, né? E como o aeroporto de Porto Alegre estava fechado a partir já da sexta-feira, né? Começou a chuva no dia 1º de maio, que era uma quarta. Na sexta-feira, no sábado, o aeroporto Salgado Filho já estava fechado. Então, 3 dias depois.
O fato também é que muitas dessas cidades que precisavam ser levados esses medicamentos, alimentos, roupas, colchões, calçados, materiais os mais diversos, também não tinham acesso via terrestre. Então, era necessário vir esses mantimentos, esses materiais de fora via aéreo, e também chegar nessas cidades via aéreo. Ou seja, tinham que vir aeronaves menores que podiam pousar em pistas menores, pistas provisórias, helicópteros que pousavam em particulares também, particulares, né? muitos. Que eu segui redes sociais, tinha bastante pessoas no meio ali, né? Sim, empresários de fora, artistas. Que vinham, artistas que eles falaram, tô posando agora em Caxias do Sul. É isso aí. A gente recebeu muita gente de fora, isso foi uma coisa que nos impressionou com o engajamento que se teve fora do estado, né? Muitos empresários vinham com suas aeronaves lotadas de, por exemplo, de água, lotadas de alimento parental, enteral, que lá também, Porto Alegre, sim. Isso. Porto Alegre é um dos grandes distribuidores de dietas interais. Teve um momento ali bem crítico que não estávamos recebendo, então o aporte dos pacientes, eu acredito que principalmente dos pacientes da rede SUS, né, alguns da privada eu não sei dizer, mas eu acredito também tiveram que diminuir esse aporte para que todos os pacientes tivessem nutridos. Recebessem a nutrição, porque imagina só, se eu coloco o aporte normal, que é daquele paciente, vai acabar e nem sabia se ia vir. E esses empresários vieram com bastante dietas interais, porque lá também afundou, né? Sim. Onde tinha o depósito, CD de distribuição, né? Sim, eu me lembro que em uma dessas aeronaves que veio essas dietas interais, veio uma carga completa só de dieta. E aí eu lembro que a gente até comentou, né, e eu usava, como eu precisava motivar a minha equipe, e eu não tinha outra forma, nós estávamos abaixo de mau tempo, nós tínhamos uma operação com uma demanda absurda e lá em cima, acima da nossa capacidade de trabalho, eu precisava manter a equipe motivada. É isso que eu ia te perguntar, como manter uma equipe motivada com aumento de trabalho e não ter aumento de assim, Karen, eu aprendi que ao longo do tempo, né, já, como eu te disse anteriormente, já trabalho há 25 anos com pessoas, com gestão de pessoas. E ao longo do tempo e até na faculdade a gente aprende que às vezes tu precisa encontrar fatores motivacionais que não sejam os financeiros, porque às vezes tu não tem esse recurso para motivar, né? E já a literatura já nos diz que dinheiro não é um fator motivacional, né? Porque ele só proporciona. Ele proporciona. A motivação é além dos valores. E se você motivar com dinheiro hoje um colaborador, você motiva esse mês, daqui 3 meses ele está desmotivado. E tu não vai ter como dar dinheiro todos os meses ou de 3 em 3 meses. Então, já dizem os estudiosos, né, da literatura que o dinheiro não é um fator motivacional. Né? Então, o que a gente usava? Eu tinha que usar a própria causa que nós estávamos envolvidos para motivar a minha equipe. Olha que interessante. Então, por exemplo, esse negócio das dietas. Eu chamava a equipe quando chegava uma carga dessas, as pessoas que estavam mais próximas na escala daquele dia, e a gente comentava, olha só, a importância do nosso trabalho. Se a gente se sentir cansado e a gente se der o direito de descansar, ou o direito de não assumir isso como uma missão, crianças não vão receber as dietas, portanto vão morrer, idosos não vão receber as dietas, portanto vão morrer. Vão morrer de fome, né? Vão morrer de fome, literalmente. E outras pessoas todas podem morrer porque não receberam o nosso trabalho, por um preciosismo nosso. Eu estou cansado. Mas eu estou cansado, mas eu tenho alimento, eu tenho onde dormir, eu tenho o meu salário, o meu rendimento. E tem gente que já não tinha mais nada disso. Não tinha casa, não tinha salário, não tinha mais nada. E às vezes até já tinha perdido familiares. E uma história toda de vida de casa. Então quem seria nós para nós nos darmos o direito de descansar ou de pensar individualmente? Exatamente. E isso foi um fator motivacional para a equipe, porque a equipe entendeu
que aquilo que nós estávamos fazendo não era um trabalho, era uma causa. Era uma causa. Eu também, naquele mês eu parei tudo. Muitos clientes meus que eu atendo, né, com mentoria, entenderam e disseram, não, tudo bem, na outra semana, outros não, mas tudo bem, vida que segue. Eu parei porque eu moro naquela região de Galópolis, então eu vi pessoas com casas lindas, porque, claro, Galópolis não é um bairro com muita vulnerabilidade social, né? Ele é um bairro mediano, todo mundo sabe. Mas pensa você, trabalhar uma vida inteira, construir uma casa bonita, tá ali no conforto, já tá tudo, a vida garantida, quando vê a tua casa em um dia caiu terra abaixo. Foi o que aconteceu com muitos moradores ali. Então eu parei e fui fazendo, porque aquilo me motivava, sabe? Porque eu pensava, a minha casa não aconteceu nada, o máximo que entrou foi uma água na porta. Então eu era muito grata, então eu conseguia fazer e levava comida e isso é um fator muito motivacional. É você ter a gratidão da tua vida e olhar para o que você pode fazer com o outro, né? E não só de dietas que veio medicações também, né? Medicamentos, uma outra situação também que veio que foi fundamental para o Estado. Nós recebemos uma carga de antenas Starlink, que foram uma doação do Elon Musk, né? Olha só. O Rotary de Caxias do Sul, da região da Serra, acabaram tendo essa ponte e enfim, fazendo essa ponte com a empresa do Elon Musk, né? E receberam essas doações. Foram muitas antenas Starlink. E essas antenas, elas possibilitaram que hospitais, Corpo de Bombeiros, órgãos da segurança SAMU. pública, SAMU, que estavam sem internet, porque as enchentes, enfim, esvaziou tudo, acabaram tendo essa possibilidade de comunicação retomada devido a essas doações que vieram por Caxias. Então, é uma série de coisas, assim, claro que a gente viveu lá dentro, né? Então, para nós tem uma importância muito grande, porque a gente estava vivendo aquilo 24 horas. A gente sabia o quanto despachar aquela carga de antenas Starlink eram importantes e precisavam ser feitas com a maior agilidade possível, porque aquilo já era uma necessidade primordial para alguém que estava aguardando. Claro, e é importante falarmos disso, né? Que o pouco que tu faz é muito para outras pessoas. O que é eu só distribuir? Mas se tu tiver essa visão mais macro, não uma visão micro, né? Eu tô cansado. Essa é a tua motivação. Bom, você já trabalha com gestão, né? Então é importante. E você trabalha também com lideranças, né? Sim. E você ensina esses líderes de empresas, líderes operacionais, a terem essa visão também de motivacional com os seguidores, colaboradores? Exatamente. Eu tenho uma empresa de treinamentos, né? De consultoria e treinamentos. E o meu foco é justamente trabalhar com líderes de empresas, né? Líderes, enfim, lideranças, para formar esses líderes. E eu sempre ouso dizer que você administrar quando você tem recursos, quando você tem uma empresa bonita, com um escritório lindo, maravilhoso, recursos, equipe formada, é muito fácil. É fácil gerir isso. Mas o problema, e o líder se destaca quando ele tiver que liderar no meio do caos. É isso aí, no meio do caos, e daí? Que aí você não tem recurso financeiro, você não tem recursos humanos, ou não o suficiente, e você tem mais o caos. E toda a pressão em cima disso, que você tem que tomar decisões assertivas e no menor tempo possível, que tem muita coisa que você tem que agilizar. Você tem que cuidar do emocional da tua equipe, porque do teu próprio emocional. Você não pode deixar repassar toda a pressão que você recebe da situação, das necessidades, dos recursos que se tem. Tu tem que filtrar tudo isso e só repassar para a equipe o necessário e aquilo que pode ser repassado. Então essa formação toda de liderar no meio do caos foi uma grande experiência que só agregou na minha carreira, né? Que bom. E que pode inspirar repassar para outras pessoas. E logo depois, em seguida, se eu não me engano, foi depois, né? Teve o assalto. Teve. O assalto foi no dia 19 de junho, foi
Foi na Foi na sequência ali. sequência, tipo, nós estamos administrando no meio do caos, já estamos conseguindo caminhar, né? Isso aí. Que ali foi uma correria, agora a gente consegue dar uma esperada e vem um assalto. Exatamente. Se eu não me engano, ocorreu à noite, né? Sim, foi num dia... E tinha funcionários lá? Tínhamos funcionários lá. Eu, inclusive, estava voltando para o aeroporto naquele momento. E aí fui avisado pelo telefone que eu não podia chegar porque a polícia já tinha interditado os acessos, enfim. Mas a gente deu... foi só mais uma situação que nos ensinou e que nos fez crescer como aeroporto, como equipe e como administração pública também. Muitos outros processos foram melhorados. Isso se chama resiliência, né? Quando nós olhamos aquele desafio, aquela coisa ruim que muita gente reclama, nós pegamos aquilo como uma oportunidade de... Não, peraí, vamos olhar, vamos melhorar aqui, né? Isso aí. E depois disso vocês fizeram alguma movimentação, alguma dinâmica para melhorar a segurança lá. Sim. Tem todo um plano de segurança do aeroporto, né? Claro que a gente não explicita isso, porque isso é uma questão de segurança. Mas é acompanhado pela Polícia Federal, pelas forças de segurança e tal. A gente tem reuniões regulares. Que legal. Enfim, isso é muito bom, né? Até para quem é usuário, que faz uso direto do aeroporto, saber que é um caso que aconteceu, um caso isolado. Não é uma coisa que acontece sempre, mas aconteceu pontualmente para saber que estamos sendo seguros, né? Anos atrás aconteceu uma mesma situação lá no aeroporto de Guarulhos. Um aeroporto muito maior, com estrutura maior, aconteceu também. Claro que hoje provavelmente seria muito mais difícil de acontecer, né? Por quê? Porque os processos de segurança eles são intensificados e são melhorados e são vistos de outra forma, se adotam outras medidas. Mas foi uma fatalidade. Uma fatalidade que pode acontecer. Não é para acontecer, né? Mas pode acontecer, nós sabemos disso. Mas agora voltando lá ao fato de desenvolvimento, né, humano, que eu gosto muito de falar sobre isso. Eu fui uma pessoa que nós estamos sempre em processo de desenvolvimento, né? Uma vez eu fui numa palestra do Paulo Bellini, falecido Paulo Bellini. Sim. E ele já um senhorzinho, ele falou exatamente isso. Estamos nessa vida para aprender. E nós podemos aprender com uma criança de 2 anos ou com um senhor de 80 anos. Então não importa. Tudo é aprendizado na vida e eu acredito que sim. Mas nessa tua motivação que você motivava a equipe, existia assim alguns que diziam, tô cansado demais, não dá. Tu sabes que, graças a Deus, eu não tive isso na minha equipe. Porque eu acho que a abordagem que se deu e as pessoas que trabalham na equipe pela maturidade que tem, entenderam que naquele momento deixava de ser um trabalho e passava a ser uma causa. O cenário era um cenário de guerra. Era um cenário de guerra. Exatamente. Não ali no aeroporto. Mas também, porque tu imagina se, claro que as 93 operações foram o nosso pico máximo, né, na segunda-feira do dia 6 de maio, mas imagine sair de 13 operações para 93, era aeronave chegando, era aeronave saindo, era caminhão descarregando aeronaves e muita gente circulando. Assim, um quartel. O quartel, tanto que o terceiro GAI, né, através do comandante COP, ele estava lá apoiando, fazendo toda essa parte logística junto com a Defesa Civil do Estado. Então era uma movimentação de muita gente lá dentro. As próprias refeições, muitas vezes as refeições eram feitas em pé. Eu imagino. Comendo na marmita. E isso que é o bacana de dizer. Por quê? Porque até restaurantes da cidade, a equipe de nutrição da UX, do curso de nutrição da UX, a Gabriela lá, e mais as colegas dela,
faziam lanches, faziam refeições, restaurantes das cidades proporcionavam as marmitas para toda a equipe que estava trabalhando dentro do aeroporto. Eu fui uma que fui levar a marmita lá, Então. porque eu estava no grupo de voluntários de restaurantes, né, de vários restaurantes que se disponibilizavam a fazer marmitas para levar para o aeroporto, para levar para esses centros que estavam trabalhando. E daí pediu algum carro disponível e eu botava lá, posso levar tal dia. Daí eu ia lá e enchia, já levei no aeroporto, levei também naquele outro que tinha ali perto dos pavilhão da Festa da Uva. Que tava ali, tinha um CD do Banco de Alimentos, né? Isso. Então eu levava pros voluntários que estavam lá ajudando, né? Alimentos para eles, porque imagina tu ficar o dia inteiro ali. E não tinha como sair. Não tinha como sair e tinha que comer, né? Então eu fui uma das que fui levar. E eu acredito que um líder, né? O líder, ele tem essa capacidade. Existe até memes na internet que falam assim, tu é líder ou tu é chefe, né? O chefe é aquele que chacoteia a equipe e a equipe tá ali, trabalha sob pressão, mas as coisas desandam. E o líder é aquele que carrega, aquele que tá atrás da equipe, levando a equipe. Tu acredita que esse líder, como você foi o administrador ali, tu acredita que é muito melhor ter essa visão sua? Se não tivesse, como seria? Eu, na verdade, assim, lá no início da minha carreira, também não vou ser hipócrita de dizer que eu sempre tive esse estilo de liderança, né? Lá no início da minha carreira, lá nos meus 22 anos e tal, eu cometi muitos erros como líder. Né? Eu era imaturo e tal, já tinha cargo de gestão e tal. Eu entendia, e a gente sai da faculdade já com aquela... que tem que ser assim, com um modelo estereotipado, né? Mas hoje eu entendo, depois de 20 e tantos anos, né, liderando pessoas, eu entendo que a liderança que funciona é a liderança que você faz envolvendo a equipe com engajamento, né? E trazendo não o trabalho, a tarefa em si para a equipe, mas trazendo isso como se fosse uma causa. Porque quando você traz como causa, aquilo se torna um engajamento automático, entende? Exatamente. Por exemplo, eu não tive problema com a minha equipe, nenhum problema. Durante esse tempo, esse período, a equipe se engajou de uma forma assim absurda. Eles chegavam a ter a iniciativa de dizer, Cleberson, eu posso ficar mais trabalhando, não tem problema, eu posso ficar mais. E hoje a minha equipe, assim, lá do aeroporto, eu só tenho a agradecer eles, até vou fazer o meu registro aqui de agradecimento público a toda a equipe do aeroporto, a equipe da administração pública que nos apoiou, né, dando estrutura, recursos, carros, alimentação, tal, para que a gente trabalhasse, mas a equipe do aeroporto, assim, foi fantástica, sabe? Eu também agradeço muito, 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 obrigada a todos vocês, porque eu como... na minha área da saúde, da qual eu atuo, eu vi o quanto impactou, né, às vezes lá na ponta, e quanto fez diferença o trabalho de cada um, trabalho de formiguinha, né, para juntar com um todo. Então fez muita, muita, muita diferença mesmo. E você ainda continua agora lá como diretor de frente ou tá... Eu continuo com as duas funções, né, como diretor-geral da Secretaria do Trânsito e Transporte e como diretor do aeroporto. Eu acumulo as duas funções. Claro que agora no final do ano termina essa primeira gestão do prefeito, né? Não sabemos como ficará a situação, só em janeiro, enfim. Mas o meu objetivo é ficar até o momento que o prefeito achar que eu posso contribuir com a estrutura, ficar e fazer o meu melhor, né? O meu melhor, claro, eu tenho a minha empresa que eu continuo dando sequência e utilizando para o meu trabalho, enfim, que é o que eu gosto de fazer, treinar e desenvolver pessoas. E uma das coisas que eu mais percebo, assim, antes a gente estava falando de treinamento, é que tanto nos líderes quanto nas equipes, a maior dificuldade que tu tem de engajar as pessoas, nós estávamos falando, como que fez isso lá no aeroporto, a dificuldade que tu tem no engajamento é o seguinte, quando tu tem pessoas na tua equipe que não tem propósito definido. Isso é importante. E hoje, eu faço em quase todas as palestras e treinamentos que eu dou, eu faço uma pergunta quase na abertura.
Eu pergunto quantas pessoas que estão aqui sabem o seu propósito. Bem raro. 95% das pessoas não sabem o seu propósito. É aí que eu começo o desenvolvimento. Por quê? Se uma pessoa, imagine um líder, se o líder não sabe qual é o seu propósito de vida, como é que ele vai engajar alguém? Exatamente. Se ele não sabe para onde ele está indo, se ele não sabe qual é a razão dele existir, então é impossível. As empresas sofrem por isso, os profissionais sofrem por isso e as equipes se deterioram ao longo do tempo. Por quê? E falando bem a verdade dita, isso daí vai reverter essa junção que você falou negativa desse ponto, vai reverter em falta de recursos, falta financeira. Sim, também. Porque esse líder não vai trabalhar direito, os funcionários também não vão vender, vamos supor que é uma loja de vendas, não vão vender, não vão gerar recursos, vão ser demitidos, vão ficar pulando de galho em galho, porque não tem um propósito e não gera nada. A gente sempre diz assim que propósito é aquilo que tu faria até de graça. Fosse de graça, exatamente. Entendeu? Mas nós precisamos, é lógico, gerar energia, que dinheiro é energia, nós precisamos manter, porque se eu trabalhar de graça, a companhia de energia ou de água não vai. Mas se você cumprir o teu propósito, o dinheiro virá. Nossa, ele vem e é feliz. E ele virá mais do que se você tivesse numa função talvez mais expoente, que até ganhe bem, mas esse dinheiro ele não vai permanecer contigo. Não permanece. Porque tá fora de propósito. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu na minha vida, tá? Eu trabalho muito com mentorias e uma moça, né, a primeira, eu já atendi umas 4, 5 pessoas de Portugal, mas a primeira, ela disse, nossa, internacional, cliente internacional, então meu olho brilhou e eu comecei a atender ela e ela me pagou à vista e nada do que ela fazia, nada do que eu dizia ela fazia. Tava cômodo. A gente marcava um dia, não tô boa hoje, não é. Mas o que será que eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu devolvo o teu dinheiro, eu não quero. Porque eu não quero dinheiro. Eu quero o meu propósito fazer valer a pena. E daí, a transformação. Porque daí, o que aconteceu daí também comigo? Porque daí começou, era um carro que caiu não sei o quê, uma luz que queimou, um chuveiro queimou, daí começou a minha vida ficar, porque eu tava, daí mas eu tô pensando no dinheiro, eu tô pensando nos status de eu ficar com uma cliente de Portugal, não, vamos terminar aqui o contrato, devolvo o teu dinheiro e não, daí ela, né, eu acho que ela se despertou, porque o que ela queria? Ela queria alguém passando a mão na cabeça dela, né, e eu disse, não sou assim, vamos gerar resultado, e daí as coisas começaram a melhorar. Daí, aquele dinheiro fez efeito. Então, eu preferia fazer de graça, mas que ela fizesse com um propósito. Isso que tu falou é muito real. Tu ter um propósito de sentido e fazer valer a pena. Não, tô aqui só por estar. E cadê tua energia vital? Cadê tua missão, os teus sonhos? Sem colocar isso à frente. A questão do propósito está muito ligada à identidade, né? Assim, isso não é uma coisa, não é um método que eu descobri, que eu, recebi uma luz e... Não, é método comprovado. Mas assim, se tu identifica uma pessoa que não tem propósito, muito provavelmente essa pessoa não sabe a sua identidade. Porque o propósito vem a partir do momento que você sabe quem você é. E eu uso 3 perguntinhas básicas, né, na questão da identidade. Você tem que saber o que você quer ser, o que você quer ter e o que você quer fazer. Se você não souber isso, primeiro que você tá igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, exato. Né? Você não tem identidade. Se você não sabe quem tu é, por que tu vai lutar por alguma coisa, para onde que tu tá indo, tu não sabe o que tu é. Exato. Tu não sabe o que tu quer ser. Por exemplo, o que eu sou hoje e o que eu quero fazer daqui a um tempo? Não sei. E aí é outra frase que eu uso muito do Thiago Brunet, que o Thiago fala o seguinte, né? Que quem planeja tem futuro. Quem não planeja, aceita o destino. Aceita qualquer coisa, né? Nós somos... todo mundo tem essa força. Todo mundo consegue. É só você ir, né? Todo mundo diz, mas é difícil. Nada é fácil, nada é fácil. Nada é fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um estava fazendo. Mas tem que entender que você não é qualquer um. Você é uma pessoa que está aqui nos assistindo, que quer se inspirar,
que quer se motivar, um administrador assim como o Kleber, como tantos outros, ele que capacita líder para o desenvolvimento humano. Nós falamos de propósito também, é bem interessante você saber identificar o seu propósito. Então, Kleber, eu te peço que você deixe uma mensagem final, o que você quiser falar para o público, a sua mensagem impactante aí. Bom, eu como um profissional que trabalha com desenvolvimento de pessoas e vendo hoje nos treinamentos, nas palestras que a gente participa, a dificuldade que as pessoas têm de entenderem a importância de descobrirem o seu propósito de vida. O fracasso de um profissional está intrinsecamente ligado a ele saber o seu propósito. Se ele não souber o seu propósito, ele pode até ter sucesso por um tempo na sua carreira, mas vai chegar um momento que a carreira, o trabalho que ele escolheu, a profissão que ele escolheu, vai começar a lhe causar doenças, tristezas, angústias, depressão, sentimento de fracasso, sentimento de não conseguir avançar na carreira, e isso tudo por causa de não saber o seu propósito. A partir do momento que ele descobre, identifica a sua identidade, seu propósito de vida e traça um plano na sua carreira, um plano claro, que tenha clareza para onde ele está indo, ele consegue fazer a sua carreira deslanchar, produzir mais resultados, entregar mais no local que ele trabalha, e também ele vai se sentir muito mais realizado. E se sentindo realizado e cumprindo seu propósito, o dinheiro lhe vem como consequência. Exatamente, é o que eu sempre falo, é maravilhoso ouvir. Eu te agradeço muito por participar aqui. Imagina, eu que agradeço. Conte sempre conosco aqui, sempre que você quiser trazer algum tema, pode nos chamar, que vamos aqui trazer esse tema. E muito você bom. Que está nos assistindo até o final, meu muito obrigada e um beijo para vocês.